Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula de arte? Vamos conversar um pouquinho mais sobre arte, conhecer um pouco mais? Então, olha só para recapitular, né? A gente começou o nosso bimestre falando sobre a ciranda. Nós conhecemos a Ilha de Itamaracá, que mora na Ilha de Itamaracá, que fica no Pernambuco, né? Que é uma manifestação popular. Nós conhecemos alguns dos instrumentos que são utilizados na ciranda, né? E alguns tipos de manifestação popular dentro da dança. E agora a gente vai entrar no universo das esculturas. Nós vamos falar sobre as esculturas, certo? E a nossa aula se inicia na página 13 da apostila, que vai estar aqui, ó, do ladinho, para que vocês possam acompanhar comigo. Eu vou começar a ler, tá? E depois eu vou explicando conforme a gente for passando as páginas. Escultura popular. Assim como você, vários artistas e artesãos também representaram a ciranda utilizando diferentes materiais. Observe a seguir um exemplo. Você é capaz de adivinhar que material foi utilizado nesta escultura? Olha só, a gente tem uma cirandinha aqui, ó. Tem aqui 5 bonequinhos, né? E um rapaz no meio, né? Um senhor no meio, que provavelmente ele tá tocando um ganzá aí, né? E vocês conseguem imaginar que escultura é essa? De qual é o material dela? Tá? Essa escultura é uma escultura popular de Natal, tá? O material dela é a argila, tá? Eu vou continuar lendo aqui e depois eu vou explicar para vocês, ok? A escultura popular apresentada, ela é feita de cerâmica. Ela é resultado do processo de modelagem e queima da argila, que é um tipo de solo natural. O que significa solo natural? A argila é um barro, tá? Eles tiram das encostas próximos aos rios, é de lá onde eles tiram a argila. E o que acontece com essa argila? Eles tiram essa argila, aí tem todo um processo de preparação da argila, de amaciar a argila, tirar todas as sujeirinhas que tem nela, não pode deixar ar nela, porque senão ela estoura. E aí, quando essa argila ela é moldada, tem que esperar um tempo para ela secar ao ar livre. E depois que ela é seca, ela vai para um forno, onde ela é queimada. E a argila queimada, ela se torna cerâmica. Vou explicar melhor para vocês. Olha só. Fui lá, peguei a minha argila e fiz essa peça. Vocês estão vendo? Olha. Só que essa minha peça aqui ainda, ela não tem queima. Ela não foi queimada. Então, ela ainda é muito frágil. Tá? Pode ser que se de repente eu molhar ela vai ficar mole de novo, vai desmanchar. Então, para ela virar cerâmica, eu precisaria mandar ela pro forno para fazer a queima. Quando eu queimo, se eu queimar essa peça, eu vou queimar uma vez, pintar e queimar de novo. Aí ela vai ficar parecida com esta peça. Vocês estão vendo que, olha, essa peça não tem brilho. Essa peça, ela já tem brilho. Tá? Então, essa peça, ela foi moldada. Essa daqui, provavelmente, ela foi moldada numa máquina. Ela não foi moldada à mão, né? Porque ela é uma caneca, né? Que provavelmente foi produzida em larga escala, em muita quantidade. Ou seja, tem muitas canecas como esta. E aí, o que acontece? A máquina vai lá, ou o homem vai lá, modela. E aí, ele pinta, modela, leva pro forno, faz a primeira queima. Aí, ele tira do forno, espera esfriar, pinta e ela volta de novo pro forno para queimar. Por isso que ela fica com esse brilho, né? Se vocês pegarem alguma caneca aí de vocês em casa, ela tem esse brilho. E isso aqui significa o quê? Que eu posso utilizar ela para pôr bebida quente, bebida fria. Eu posso molhar ela, que ela não vai voltar a virar barro. A mesma coisa acontece com os pratos. Os pratos que a gente usa, né? Os que são de cerâmica, não os de vidro. Vidro é outra coisa. Então, os que são de cerâmica, eles são moldados, tá? Geralmente, os pratos, quando eles são feitos artesanalmente, eles são feitos num torno, tá? Que é uma outra forma de modelagem. E aí, mesmo processo, modela, põe para secar. Quando ele seca, vai para a primeira queima, tira do forno, pinta e queima de novo. Aí, ele vira cerâmica, que aí eu posso utilizar ela como eu quiser, com coisa quente, com coisa fria, que ele não derrete, ele não volta a ser barro, certo? Então, eles falam que a argila é um solo natural, porque é um barro, certo? Você vai lá nas encostas, retira aquele barro e molda, tá? Aqui na apostila, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, de uns vasos, e tem até uma mãozinha aqui, ó,
que ela está moldando. Olha só a mão da pessoa como que tá com o barro. E provavelmente, pelo movimento que essa peça está fazendo, essa daqui ela está sendo moldada no torno, certo? E além de esculturas com argila, é possível fazer vários tipos de objetos, como vasos, potes e panelas, tá? Mas aí você faz a argila, tem que queimar para você poder depois utilizar, por exemplo, como panela. Se você pegar essa peça aqui que não foi queimada e pôr no fogo, você vai estragar ela, certo? E aí você tem algum objeto aí de cerâmica na sua casa? Um prato, uma caneca? Tem? Vamos então falar um pouquinho agora sobre a cultura popular, né? Já que a gente vai entrar na escultura, vamos falar sobre a cultura, né? Cultura popular é qualquer manifestação, seja ela de dança, de música, de festa, folclórica, literatura, em que é produzida pelo povo e tem a participação efetiva do povo, ou seja, é uma festa que ela é produzida pela população de um determinado local e quem participa daquela festa são os moradores daquela região. Então, são eles que produzem a festa, que organizam a festa e são eles que participam das festas. Nós temos algumas festas hoje que são até tombadas, tá? São patrimônio imaterial, sim, de tão importante que elas são, como o Círio de Nazaré, entre outras. E o que acontece com essas festas? A festa de São João agora, que acontece também nessa época do ano, em junho, tem uma festa, agora eu esqueci o local onde fica a festa. Mas é uma festa que ela é todinha produzida pela população, pelo povo local. São as pessoas ali que vai lá, que prepara todo o espaço da praça onde ela acontece. E são eles quem participam dessa festa. Então isso é chamado de cultura popular. Lembra quando nós fizemos o cordel? O cordel é uma literatura popular. Por quê? Porque ela é produzida pelo povo, ela é consumida pelo povo. É o povo quem escreve, é o povo que compra. As histórias contam, né, o cotidiano da vida das pessoas, certo? A cultura popular brasileira reúne um conjunto de lendas, mitos e tradições do país, que estão apoiados na história e na miscigenação de culturas, das quais se destacam a portuguesa, a africana e a indígena, né? O que significa miscigenação? Miscigenação quer dizer mistura, entendeu? Porque toda a nossa cultura, ela é uma mistura, né? A gente tem interferências culturais, por exemplo, trazidas dos escravos que vieram da África para o Brasil, né, e que ficaram aqui e que estão, né, o povo negro, índios, né, a gente tem muita manifestação indígena, né, algumas das lendas contam histórias de indígenas, e a portuguesa. Por que a portuguesa? Porque o Brasil foi colônia de Portugal durante muito tempo. Então, quando a corte de Portugal veio morar aqui no Brasil, muita coisa da cultura portuguesa eles trouxeram. E aí eles começaram a utilizar aqui, e a gente utiliza até hoje. Então, por isso que diz que a cultura brasileira é uma miscigenação. Por quê? Porque é um pouquinho de cada coisa, um pouquinho da história africana, um pouquinho da portuguesa, um pouquinho da indígena. Isso tudo mistura e dá o que a gente conhece como cultura popular brasileira, certo? E olha só, pensa você que escultura popular não tem alguns mestres, não, porque tem alguns mestres aí. Vamos conhecer alguns? Então, olha lá, ó, página 14. A cidade de Caruaru, em Pernambuco, é famosa na arte da cerâmica. São de lá ceramistas bastante conhecidos em todo o Brasil, como Vitalino Pereira dos Santos, que nasceu em 1909 e faleceu em 1963, popularmente chamado de Mestre Vitalino. Olha só, o Mestre Vitalino. O Mestre Vitalino é um nome muito importante na arte de escultura, tá? Na cerâmica, que a gente pode dizer figurativa. Exatamente, tá? O Mestre Vitalino era um homem muito simples mesmo. Ele era um homem do campo, de costumes populares, tá? E que
e que tinha como o seu principal ofício as esculturas em argila, tá? Só que as esculturas dele, elas tinham, que a gente pode dizer, ela tinha um tema. Não era ele sentava e fazia qualquer coisa, não. As esculturas do mestre Vitalino geralmente retratavam o quê? O cotidiano do povo lá de Pernambuco, de Caruaru. Então, todas as cenas que ele ia vendo, ele ia produzindo no barro, certo? E por que o mestre Vitalino ele é um nome muito importante na escultura popular brasileira? Porque antes do mestre Vitalino, qual era o tipo de escultura que nós tínhamos? Né? O tipo de cerâmica que nós utilizávamos? A utilitária. O que são cerâmica utilitária? Canecas, pratos. Era isso que era feito antes do mestre Vitalino. Só que o mestre Vitalino, ele nasceu numa família que tinha, por tradição, a modelagem no barro. A mãe do mestre Vitalino produzia muitas obras utilitárias, né? Panelas, canecas, copos, pratos, né? E o que acontecia? Ele lá pequenininho, sempre perto da mãe dele, vendo a mãe dele lá com o barro. O que ele começou a fazer? Ele começou a pegar alguns pedacinhos de barro e começou a moldar bonequinhos. E desses bonequinhos era o que ele fazia de brinquedo para ele. Só que chegou uma hora que ele tinha feito tantos bonequinhos que ele resolveu mandar esses bonequinhos, né? Levar esses bonequinhos junto com a mãe dele para a feira de Caruaru. E o que aconteceu? Quando ele chegou na feira de Caruaru com os bonequinhos, ele vendeu todos os bonequinhos que ele tinha feito. E olha só, ele se tornou o pioneiro, tá? Ou seja, o primeiro a utilizar a argila para se fazer esculturas figurativas. O que seriam esculturas figurativas? Esculturas de decoração, tá? Essa daqui não é uma do mestre Vitalino e nem tá perto de ser. Por quê? Porque o mestre Vitalino, ele esculpia o cotidiano ali do Pernambuco, né? Essa daqui não, essa aqui representa alguns anjinhos. Mas é mais ou menos isso aqui. Por quê? É figurativa. Porque começou a ser uma cerâmica de decoração. Uma cerâmica que não ia ser utilizada na cozinha, não ia ser utilizada no fogo, certo? Então, era uma cerâmica de produção artística. E o que aconteceu? Né? Aconteceu que o mestre Vitalino acabou sendo reconhecido mundialmente. O mestre Vitalino, hoje, atualmente, ele tem esculturas em diversos museus espalhados pelo mundo, certo? Vou continuar lendo aqui, ó. O artista quando criança. A mãe do mestre Vitalino produzia objetos de argila, como potes e vasos, para vender na feira de Caruaru. Com o barro que sobrava dessas peças, o menino Vitalino gostava de modelar animais, principalmente bois e cavalos. Exatamente, foi o que eu falei para vocês, né? Tem aqui uma fotinha, ó, do mestre Vitalino, quando ele tá com 2 bonequinhos na mão, né? E uma fotinha aqui de um menininho modelando um boizinho. Então, olha só, ele foi o primeiro que começou, tá? Antes do mestre Vitalino, a cerâmica, a argila, era só para potes, vasos, canecas, pratos. E o mestre Vitalino é que introduziu a arte figurativa, né? E que retratava o quê? O cotidiano das pessoas. E vou falar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que a Feira de Caruaru, ela é conhecida também, muito conhecida? A Feira de Caruaru, ela faz parte do que a gente chama de patrimônio cultural imaterial, tá? E ela foi registrada, ela é tombada pelo patrimônio, tá? Ela está guardada de tão importante que essa feira é, certo? É impossível você ir para Caruaru e não conhecer a Feira de Caruaru. Certo, gente? Então, olha só. Quanta coisa, né, do popular, que a gente tem o mestre Vitalino, que faz parte da nossa cultura popular, a Feira de Caruaru, que faz parte da nossa cultura popular, correto? Então, olha só, página 15. Em figuras de argila, mestre Vitalino representava cenas do seu cotidiano.
Elas mostram costumes, tradições e situações vividas por ele e pelo povo de sua terra. Veja algumas de suas obras. Nessa escultura, Vitalino retrata o local onde se transformava mandioca em farinha para outros produtos. As chamadas casas de farinha. Olha só que legal essa imagem que tem aqui. Olha que escultura complexa, né? Bem complexa, né? Olha só, vou continuar lendo, tá? Aqui a página 15. Reconhecido no Brasil e no exterior. Um mestre da cerâmica, seu estilo influencia muitos artistas do país. Após a sua morte, seu filho e seus netos continuaram a produzir obras, como as suas casas e a casa onde viveu. Foi transformado em um museu. Tá? Gente, olha só, o que eles estão falando aqui nesse pedacinho? Que o mestre Vitalino, ele teve muitos discípulos. Muitas pessoas lá em Caruaru, no Pernambuco, foram aprender a arte da modelagem com o mestre Vitalino. Tá? E se eu não me engano, acho que a gente deve ter até alguns ainda vivos e ativos. Porque eles aprenderam. Por que a gente fala que são discípulos? Porque eles seguiam o mestre Vitalino, eles aprenderam a modelar com o mestre Vitalino. E é lá também em Caruaru, a casa onde o mestre Vitalino morava virou um museu. Tá? Virou um museu. E lá também tem um museu que eles são chamados Museu do Barro. Tá? Que é um museu só de esculturas locais, produzida ali. Mestre Vitalino e seus discípulos, tá? Eram homens e mulheres que iam aprender a arte da escultura com o mestre Vitalino, correto? E aí, gente, na página 16 nós temos uma atividade, mas eu vou dar uma mudadinha aí nessa atividade aí pra vocês, tá? Conforme eu fui conversando com vocês, tá? Não sei se vocês perceberam aqui, tá? Apareceram algumas das obras do mestre Vitalino, que eu acho importante que a gente conheça, porque são muitas. Muitas e muitas e muitas mesmo. Sério? Certo? Então, olha só, galerinha. Lá na página 16 tem uma proposta. Agora que você conheceu melhor a arte do mestre Vitalino, crie também uma imagem do seu cotidiano por meio de modelagem com massinha. Olha só, se nós estivéssemos na escola, numa situação normal, eu ia pedir para vocês fazerem de argila, tá? Porque a argila não é um material caro e é um material fácil de se encontrar. Mas nós estamos vivendo um momento, né, totalmente atípico do que nós estamos acostumados, né? As lojas estão fechadas, não é tudo que a gente procura, a gente não acha tudo com tanta facilidade como a gente achava anteriormente a essa pandemia. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, vamos esquecer a argila e vamos esquecer a massinha. Faremos a de argila quando estivermos na escola. Então, quando a gente voltar, que a gente for fazer uma revisão desse conteúdo, a gente senta e faz a ciranda com a argila. Mas nesse momento agora, não. Primeiro que a gente também não pode nem ficar saindo muito de casa, né? E não são todos os comércios que estão abertos. Então, qual é a proposta que eu tenho para vocês? Com base aqui. Eu quero que vocês pensem, não é a ciranda não, eu quero que vocês pensem numa cena do cotidiano de vocês. Ou, de repente, vocês na escola, sentado ali, estudando, fazendo lição na mesa. Ou, de repente, vocês em casa, ajudando a mãe em alguma tarefa do lar. Ou, de repente, vocês jogando bola com algum amigo. Alguma situação que vocês tenham vivido e que esteja aqui, ó, guardada na cabeça de vocês, alguma cena. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma modelagem dessa cena. Só que quais são os materiais que a gente vai utilizar? A gente pode utilizar, olha, papel alumínio para fazer. E a gente pode utilizar também o jornal, ok? E a gente pode também utilizar o papel machê. O papel machê, eu vou colocar a receita, quando eu colocar o vídeo no grupo, eu coloco a receita do papel machê. Tá? O papel machê ele é feito de jornal, batido no liquidificador com água, fica uma massa que depois a gente põe para secar, tá? Mas olha só o que eu tô dando de sugestão para vocês. Papel alumínio, jornal, revista e o papel machê. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vão pegar lá um pedacinho de papel alumínio.
o papel alumínio, ele molda com muita facilidade. Suponhamos que vocês queiram fazer um bonequinho, olha só. Olha só como dá pra modelar, ó, o meu bonequinho, ó. Ó. Olha só como é fácil de modelar com papel alumínio. Olha. Já tenho o meu bonequinho pronto, olha. Olha só. Olha só meu bonequinho. Olha só. O meu bonequinho modelado em papel alumínio. A mesma coisa eu poderia fazer no jornal. O jornal é um pouco mais difícil de modelar, mas o papel alumínio dá pra modelar perfeitamente bem. E você pode esculpir com o papel alumínio. Então, olha só. Eu fiz o meu bonequinho, olha. Olha o meu bonequinho. Certo? Como que eu esculpi? Papel alumínio. Vai esculpindo, tá? Depois o que que eu faço? Eu colo ele. Eu posso pegar uma base de papelão e eu posso colar ele aqui, ó. E ele vai ficar aqui, ó, em pezinho, certo? Deixa eu pegar uma folha sulfite branca para que vocês possam ver melhor. Olha só. Olha o meu bonequinho. Certo? Então, olha só. Vamos trabalhar com o que a gente tem de material, certo? Não precisa sair para comprar nada. Então, em vez de ser argila, em vez de ser massinha, vamos esculpir papel alumínio, jornal, revista e o papel machê, que eu vou mandar a receita para vocês, tá? O papel machê também é tranquilo para fazer. Dá para fazer com o papel higiênico ou com o jornal, tá? E alumínio. Eu ainda prefiro que fosse de alumínio, que eu acho mais fácil, correto? Mas quem não tiver o alumínio e tiver o jornal, faz no jornal, certo? Quem quiser se arriscar no papel machê, faz o papel machê. Mas o material vocês escolhem. E o que vocês vão esculpir? Uma cena que tiver na cabeça de vocês. Vocês brincando no parque com os amigos. Vocês na sala de aula. Vocês brincando de bolinha de gude. Brincando de jogo. Brincando com algum jogo de carta. Tá? Agora, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Mas eu acho que eu já falei disso com vocês, né? Se eu não me engano, acho que no terceiro ano. Tá? Todo mundo sabe o que é uma escultura, né? A ciranda que nós fizemos no papel, ela é uma ciranda que a gente não consegue ver ela de todos os lados, né? Por exemplo, o meu bonequinho. Eu consigo olhar, eu consigo ver a frente do meu bonequinho e as costas do meu bonequinho. Se eu colocar uma roupinha nele aqui, né? Porque aqui ele tá sem roupinha. Mas se eu fizer uma roupinha e colocar nele, eu consigo ver a frente do meu boneco e as costas do meu boneco. Uma escultura é exatamente isso. O que caracteriza uma escultura? 3 dimensões, tá? Ela tem altura, largura e profundidade, tá? A que nós fizemos de boneco, a ciranda, cor de papel, aliás, ela não tinha nem altura, nem largura e nem profundidade. Ela era um desenho bidimensional, certo? E a escultura não. A escultura é uma peça tridimensional, ou seja, eu consigo dar volta nela e vê-la de todos os lados, de qualquer ângulo eu vou ver. Se eu olhar para ela de perfil, olha, eu vejo o perfil dela. Se eu olhar para ela de frente, eu vejo a frente. Se eu olhar de costas, eu vejo as costas. Correto, galera? Então, olha só, mãos à obra, vamos produzir com o que temos de material, tá bom? Nada de sair para comprar nada, não. Vamos fazer com o que tem de material. E outra coisa, recadinho para vocês. Galerinha, não deixa de mandar as atividades para mim. Vocês precisam mandar as atividades para mim, porque eu preciso saber, tá, acompanhar se vocês estão se desenvolvendo, se vocês estão entendendo, tá? Então, as tarefas, ela funciona para mim como o quê? Como um termômetro. Até, de repente, se esse formato não estiver legal, eu posso buscar outros mecanismos. Mas, para isso, eu preciso ver as tarefas de vocês, ok? Então, toda tarefa que fizer, não deixe de tirar uma foto, manda para mim. Não quer mandar no grupo da sala? Manda no meu pessoal, o meu pessoal tá lá, fica à vontade. Surgiu alguma dúvida, entre em contato comigo, pode vir direto pro meu pessoal, não tem importância. Estou aqui para atendê-los, ok? Gente, muito obrigado por hoje e até a próxima. Beijo!